Alguma vez já deve ter rolado com você a sensação de terminar um filme, olhar para o título e não entender o que é que ele tem a ver com o que você acabou de assistir. Muitos filmes sofrem por isso por causa de traduções que não foram bem feitas, ou, às vezes, por escolhas dos criadores que decidiram fazer um título em referência a coisas que só quem é americano ou britânico ou de onde o filme foi produzido é que vão entender. Por isso, hoje bora dar uma olhada em 10 filmes com nomes estranhos que você nunca entendeu. Se você já conhece o canal, já sabe que os vídeos aqui são de qualidade, então não deixe de deixar seu like no início do vídeo para ajudar no engajamento, e sem muita enrolação como é de costume, bora começar. Todos nós conhecemos Quentin Tarantino, o diretor de Hollywood muito conhecido por fazer filmes extremamente violentos e com histórias completamente malucas. Para além disso, o diretor tem também o costume de fazer títulos que parecem meio estranhos para os seus filmes. O mais óbvio deles é o seu filme mais famoso, o Pulp Fiction, que numa tradução literal seria algo como ficção de polpa. Algo que em português não faz o menor sentido. No entanto, entendendo o significado em inglês, o filme ganha muito mais sentido. A palavra pulp remete às revistas pulp, muito populares nos Estados Unidos no início do século XX. As revistas pulp ganharam esse nome por serem feitas de polpa de celulose, um material barato na época e que dava um tom amarelado nas páginas. Outro termo muito utilizado para se referir a essas revistas era Pulp Fiction, porque a maioria delas eram revistas de ficção meio baratas e sem muito valor artístico. Tanto que a maior parte delas contavam várias histórias envolvendo temas como romances e violência de maneira muito exagerada, assim como vemos no filme, e com capas bem sensacionalistas e com cores bem chamativas como amarelo e vermelho, algo que é referenciado na própria capa do filme Pulp Fiction. Então pode ter até 5 caras lá dentro? Pode ser. Quando eu tinha por volta de 8 a 9 anos, eu me lembro de ver o trailer do filme Crepúsculo passar na televisão. Toda a vibe do filme parecia incrível, mas uma coisa que realmente me chamou a atenção naquela época era o nome do filme, Crepúsculo, uma palavra que eu naquela época nunca tinha ouvido falar, mas que evocava um certo tom de mistério. E isso, claro, não aconteceu à toa. Pesquisando sobre a origem e o significado, não só do título desse filme, mas das sequências também, vi diversas teorias na internet tentando explicar por que o filme tem esse título, já que em nenhum momento da trama aparece alguma cena de Crepúsculo super importante para a história. Ou seja, o título não é literal e sim simbólico ou metafórico. Para muitos fãs, a escolha do título tem a ver com Edward e Jacob, sendo Edward a lua e Jacob o sol. Por isso, o título do primeiro filme seria Crepúsculo, um evento que acontece quando o sol já desapareceu do dia e a lua começa a ficar mais evidente no céu. Isso meio que fazendo um efeito simbólico do interesse da Bella pelo Edward e talvez um antigo interesse dela pelo Jacob, quando eles eram ali pequenos. Já nos outros filmes, utilizando dessa teoria dos fãs, já dá para entender facilmente os significados, sendo lua nova é quando a lua desaparece do céu e representa no filme a ausência do Edward, eclipse é quando a lua está por cima do sol e representa ali talvez um conflito entre o Edward e o Jacob, ou então entre os lobos e vampiros no filme, e amanhecer é quando o sol se torna mais evidente no lugar da lua e representaria talvez o novo e bizarro romance do Jacob. Fora essa teoria dos fãs, existem diversas outras interpretando cada um dos títulos como uma manifestação do estado de espírito da Bella. O que também faz bastante sentido, na verdade faz muito mais sentido eu acho do que a outra teoria que eu falei anteriormente. Só que apesar de gostar desses significados, se a gente pesquisar na origem, descobrimos que os títulos não foram escolhidos para terem grande significado. Segundo a própria autora, o livro que originou o filme era para se chamar na verdade Forks, que é o nome ali da cidade onde acontece a história. Mas a agente dela não gostou muito do título e sugeriu uma mudança para algo que não só funcionasse melhor para o marketing, mas que também transmitisse melhor a atmosfera da história. O que casa até muito bem com a teoria dos fãs de que cada título representa o estado de espírito da Bella, como o sentimento de descoberta no primeiro filme, o de desaparecimento ali no segundo, o de conflito no terceiro e o de esperança nos outros seguintes, Amanhecer Parte 1 e Parte 2. Um dos filmes mais enigmáticos e interessantes lançados nos últimos anos foi Não, Não Olhe, ou melhor, Nope, do diretor americano Jordan Peele. Na versão do título em português, fica meio que fácil entender por que esse nome foi escolhido quando vemos o filme, já que ele tem ligação direta com o fato dos personagens não poderem olhar diretamente para a criatura alienígena que aparece ali no céu.
Mas quando olhamos o título em inglês, surge a dúvida: por que a palavra nope? Uma palavra que, traduzindo para o português e remetendo talvez ao contexto que acontece ali o filme, poderia ser uma mistura de a expressão não e nem para quando algo meio que assustador acontece. Esse título enigmático fez surgir muitas teorias sobre o real significado desse título antes do filme ser lançado, com diversas pessoas pela internet dizendo que Nope seria o acrônimo para Not of Planet Earth, traduzindo, não é do planeta Terra, sendo assim uma referência ao inimigo do filme, algo que foi confirmado pelo diretor em um podcast. Mesmo assim, com esse significado, havia também um segundo significado dado pelo diretor em uma entrevista. Segundo ele, o título também foi escolhido como uma referência ao que ele esperava que as pessoas diriam ao assistir o filme, assim como ele fez com o título de Get Out, ou então Corra em português. Ambos os títulos representam aquilo que as pessoas falarão ou pensarão durante o filme. Por exemplo, eu mesmo, enquanto assistia Nope, pensei em algo como nem que aquilo tá acontecendo, o que é uma frase que meio que combina com a expressão nope que o diretor utilizou para poder dar o título do seu filme, e que também combina com a maneira como ele pensava que as pessoas reagiriam enquanto estavam assistindo o filme. Foi droga. Acredito que da primeira vez que alguém vê o cartaz do filme Tenet ou o filme em si, percebe que a escolha do título é porque ele é um palíndromo, ou seja, uma palavra que lida ao contrário funciona da mesma forma. Só que, apesar disso fazer sentido, o título desse filme possui um sentido mais profundo, começando pela tradução da palavra Tenet, que em inglês pode significar algo como princípio, dogma ou doutrina que alguém defende, algo que encaixa perfeitamente com a história do filme, em que o protagonista é recrutado por uma organização que tem como objetivo acabar com o loop temporal e assim acabar com uma guerra secreta no tempo. Outra coisa interessante sobre o significado um pouco mais profundo desse título é que ele também é uma referência ao quadrado de Sator, um jogo de palavras em latim que podem ser lidas de trás para frente e formar diferentes frases e que já foi utilizada em vários momentos da história como um amuleto curativo ou coisa do tipo, mas que estranhamente ninguém sabe até hoje o seu real significado. No filme, todas as palavras desse quadro aparecem em vários momentos durante a história. Por exemplo, Andrei Sator é o nome do vilão, Thomas Arepo é o nome do falsificador de artes, Tenet é o nome da organização secreta que aparece no filme, ópera é referenciada ali na primeira cena do filme, que acontece numa casa de ópera, e Rotas é o nome da empresa de segurança lá do vilão Andrei Sator. Entendendo tudo isso, acho que dá pra gente entender que não só o título desse filme, mas toda a história dele foi muito baseada nesse enigmático quadrado de Sator. De Olhos Bem Fechados é um dos filmes mais enigmáticos e misteriosos já lançados no cinema, e que possui um título tão misterioso e profundo quanto, e que está sujeito a diversas interpretações também. Quando a gente olha pra capa do filme, a primeira coisa que vemos é um olhar bem curioso para algo distante, o que contrasta totalmente com o título do filme. E isso é claramente intencional, tanto que o próprio nome do filme é uma referência a uma expressão em inglês, Eyes Wide Open, que no português a gente usaria numa frase como: olha, fica de olhos bem abertos quando você for naquele lugar. Ou seja, é uma expressão que busca deixar a pessoa em alerta sobre possíveis perigos. E isso é exatamente o que acontece durante todo o filme. Depois do Bill, o personagem principal, descobrir algumas verdades incomodativas ali sobre a sua esposa, meio que os seus olhos se abrem, não só para aquela verdade, mas para muitas outras, até que no fim, mesmo sabendo de várias verdades, ele decide manter os seus olhos fechados. E o mais interessante ainda sobre esse título é que ele era uma exigência do Kubrick. O próprio roteirista que ajudou o Kubrick no filme sugeriu outro título porque ele não gostava desse, mas o Kubrick insistiu, possivelmente pelo seu peso simbólico, que para além do contraste, deve ter sido baseado numa antiga frase de Benjamin Franklin, que dizia o seguinte: mantenha os olhos bem abertos antes do casamento e meio fechados depois. Uma frase que tem tudo a ver com o título e que é tão simbólica para o filme a ponto de ser possivelmente, porque isso é uma teoria dos fãs, referenciada naquela cena estranha em que o Bill rasga uma nota de $100 na frente do taxista, uma nota que tem a cara do Benjamin Franklin estampada. Seria talvez uma cena que faça uma referência a essa famosa frase, mostrando que o personagem meio que está ignorando esse conselho do velho Franklin. Isso, claro, é uma teoria, mas faz bastante sentido, principalmente pensando que os filmes do Kubrick sempre têm um significado sempre a mais. Outro filme do Kubrick com um título bem estranho e esquisito é o famoso Laranja Mecânica. Um filme que vi recentemente e que, até onde eu me lembro, não tem nenhuma laranja mecânica, se é que isso é possível de existir.
Pra quem terminou o filme, possivelmente você deve ter entendido mais ou menos o significado, mas eu tenho certeza que você não conseguiu entender por completo. O título desse filme não foi escolhido por Kubrick e sim por Anthony Burgess, o escritor do livro que inspirou o filme. Segundo ele, o título surgiu de uma expressão antiga e agora meio que em desuso no inglês britânico, que era utilizada para expressar uma estranheza com algo que era muito absurdo ao ponto de subverter a natureza. A expressão utilizada era tão estranho quanto uma laranja mecânica. E após ouvir essa expressão pela primeira vez, o autor decidiu guardar esse nome para poder utilizar mais pra frente. Depois de um tempo, o autor morou na Malásia e lá ele descobriu que a palavra orang, muito parecida com orange na maneira como se escreve, só que sem o E no final, era a palavra utilizada para pessoa no idioma malaio. Assim, quando ele precisou de um título para o seu livro no futuro, a expressão meio que caiu como uma luva, já que o tema do livro é justamente sobre um homem, natural como uma laranja, ter ficado mecânico ou programado, e assim perdido a sua liberdade e se tornado algo estranho, uma completa aberração, assim como uma laranja mecânica. Tudo como antes e caso encerrado. Certo, certo, certo. Blade Runner é um título de filme que sempre me causou uma certa estranheza. Não sei pra vocês, mas para o tipo de filme que é Blade Runner, esse título nunca encaixou muito bem pra mim. Se a gente fizer uma tradução literal, a expressão seria algo como corredor de lâmina, ou corredor com lâminas. Um nome que, pelo menos na minha mente, me dá a sensação de um filme meio que de ação muito frenético, o que não tem nada a ver com o filme. E isso acontece porque o título desse filme foi escolhido por um motivo puramente marqueteiro, digamos assim. Para quem não sabe, o filme foi baseado num livro chamado Androides Sonham com Ovelhas Elétricas? Um nome que seria muito difícil de ser popular. Então, os roteiristas do filme compraram os direitos de outro livro chamado Blade Runner, que não tinha nada a ver com a história que baseou o filme, e adaptaram o termo para ser o nome dos caçadores de Android, algo que funcionou muito bem para o marketing do filme e que também ganhou um certo significado bem mais profundo para a história, mas que ainda me causa uma certa estranheza. E vocês também sentem essa certa estranheza com o título desse filme? Meio que parece que ele não se encaixa muito bem, afinal é um título meio que evoca algo meio energético, sendo que o filme não tem nada a ver com isso, é na verdade um filme bem lento. Causa estranheza pra vocês também? Deixem aí nos comentários. Para encerrar essa lista, bora falar de mais Tarantino, dessa vez Reservoir Dogs, um filme que possui várias lendas urbanas sobre a origem do seu nome. Uma das maneiras de analisar esse título é fazendo apenas uma tradução literal, que traduziria para algo como Reservatório de Cães. Um título que até combina com o filme, já que são vários ladrões, que seriam meio que os cachorros, discutindo dentro de um local fechado, que seria o reservatório. Apesar do título traduzido fazer sentido, o Tarantino já foi perguntado antes sobre o significado e essa não foi a explicação que ele deu. Quer dizer, pelo menos é o que dizem, porque existem diferentes fontes de entrevistas diferentes em que o Tarantino dá um significado meio que diferente pro título do filme. Uma das histórias conta que o Tarantino visitou uma produtora e viu uma pilha de roteiros de diversos autores empilhada numa seção chamada Reservoir Dogs. Ele viu o nome, achou engraçado e anotou e acabou usando no filme posteriormente. Outra história conta que quando o Tarantino trabalhava numa locadora de filmes, um cliente pediu uma recomendação de filme e ele indicou o filme Au revoir les éléphants. Acho que é assim que fala. E o cliente, que não entendeu nada direito o que ele disse, respondeu que não queria ver esse tal de Reservoir Dogs e saiu da locadora meio irritado. Essa mesma história possui outra variante, que dizem que na verdade foi uma amiga do Tarantino ou ele mesmo que disse isso sem querer. Mas no final o que interessa é que o nome surgiu de algum momento meio que inusitado e acabou ficando ali na mente do diretor, que acabou utilizando esse nome bem interessante pro primeiro filme que ele dirigiu. Sabe o que é isso? É um violino que só toca para as garçonetes. Então é isso, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado desse tema. Se vocês gostaram, deixem aí nos comentários caso vocês queiram ver uma parte 2, ou então outros temas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo, se gostaram, compartilhem esse vídeo com um amigo, deixem um like de vocês para ajudar o canal. Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!